Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, né? Um bom retorno ao nosso canal. Acredito que se você voltou e se você já assistiu algum outro vídeo que nós postamos aqui, provavelmente você tenha gostado dos assuntos e dos temas que nós temos trabalhado aqui. Muito bem, ó, rapidamente hoje nós já vamos entrar no tema que nós trataremos nesta semana, falando sobre qualidade de vida, saúde e segurança ocupacional. Dentro deste tema, nós como gestores precisamos compreender o que? Algumas normas regulamentadoras que precisam ou devem ser aplicadas pelas organizações. Nós, como gestores, precisamos conhecer um pouco destes assuntos, porque o gestor ele precisa ter essa visão mais holística, essa visão mais global do processo organizacional, para que ele possa também desempenhar um papel de cobrar, de buscar a melhor informação e a melhor situação a ser aplicada para os seus funcionários. Então hoje nós vamos tratar sobre as NRs 7 e 9. Mas antes disso, nós precisamos entender um breve parênteses aí quando a gente fala de legislação, principalmente de normas regulamentadoras. Como uma legislação, elas passam por alterações. Aí na tela você consegue enxergar aí três normas regulamentadoras que eu coloquei para você: NR1, NR7 e NR9. Ó, vou até sair quase um pouquinho da tela aqui, ó, e você vai conseguir ver a NR9, a NR7 e mais acima a NR1, né? Informações que estão atualizadas. Eu preciso entender, pessoal, que a atualização legislativa ela ocorre, e aí eu não sou nenhum especialista em direito para poder tratar desse assunto, mas uma das questões de atualização legislativa é para poder justamente esclarecer um pouco melhor o contexto legal, né? Porque às vezes nós escrevemos determinadas nós escrevemos ou redigimos determinados textos e no momento de um entendimento desse texto pode ser que ocorram diferenças. Então, a legislação ela vem sendo atualizada justamente para garantir uma melhor compreensão e aplicação dos conceitos legais. Então, quando a gente fala de NR 7 e 9, nós vamos perceber, né, você vai perceber aí na sua tela, ó, que existem duas informações. Ó, por exemplo, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó, quase sair da tela, para você ver aí. NR9, né? Tem uma informação aqui e outra mais embaixo. Você tem aqui nessa informação de baixo, ó, novo texto. E isso acontece com a NR7 e também com a NR1. O que acontece? No mês de março de 2020, ó, vou grifar aqui para você poder perceber aí, ó, em março de 2020, estas três normas elas foram atualizadas. Como a gente vê na NR1 aqui em cima, a atualização de uma norma ela tem um prazo de 1 ano para que as empresas se adaptem a este novo texto, a estas novas informações. Então, nós precisamos entender de março de 2020 a março de 2021, os textos anteriores eles continuam valendo, mas as empresas já buscam se atualizar porque a partir de março de 2021, no caso dessas três normas que nós estamos falando, estes textos, os anteriores, passam a não ter mais validade legal e os novos textos passam a ter esta validade. Então, entendendo isso, pessoal, a gente vai ter um resumão geral do que essas três normas podem nos apresentar agora. Eu costumo dizer, a norma regulamentadora, digamos que a função básica dela, o objetivo básico dela é a prevenção da saúde e da segurança ocupacional. Então, todas as normas elas buscam esse contexto de prevenção. E o que acontece aí num resumão para a gente partir já para o nosso conteúdo de hoje, que senão vai ficar muito extenso esse nosso bate-papo. Num resumo geral, a NR1 ela entrega um novo conceito, digamos assim, que se chama
PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse PGR, ele é muito parecido e muito semelhante com o PPRA, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, citados na NR9. O que acontece com isso, então? Na minha modesta opinião, digamos assim, o PPRA deixará de ser, ou de, entre aspas, existir, mas agora nós passamos a chamar o PPRA de PGR, né? Então, nós olhando essas três normas, NR1, 7 e 9, os contextos, as informações, elas vão ser muito semelhantes, né? E a NR7 está aí no meio, que é o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, justamente porque ela atualmente é muito conectada com a NR9, com o PPRA, e em um próximo momento, na sua atualização, ela estará muito também conectada com a NR1 em função do PGR. Então, na minha modesta opinião, avaliando essas três normas que estão atualizadas a partir de março de 2020, elas continuam tendo o mesmo contexto e as mesmas informações. Informações essa que a gente passa então a avaliar a partir de agora, né? Por exemplo, quando nós olhamos o PPRA ou quando nós olhamos a NR9, nós entendemos a busca pela preservação da saúde e integridade. É o básico de uma norma, os reconhecimentos, e aí nós vemos alguns verbos que você encontra hoje no PPRA e você vai encontrá-los no PGR, lá na NR1. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle do quê? Dos riscos ambientais ou dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho dos funcionários. Nós, como gestores, vamos conhecer estas informações para entender e cada vez mais buscar linkar a qualidade de vida, a saúde dos nossos colaboradores, a segurança dos nossos colaboradores dentro do ambiente de trabalho com algo que entrega maior produtividade à organização, que entrega menor número de erros, que entrega menor rotatividade de funcionários. Então, este contexto do conhecimento das normas regulamentadoras, de entender um pedacinho, um pouquinho de como elas funcionam, para nós gestores é essencial, porque nós também conseguimos atuar dentro da organização na orientação, na fiscalização dos ambientes e entendendo que isso auxilia a melhorar a qualidade dos processos, auxilia a entregar processos com cada vez um menor número de erros, auxilia a desenvolver um ambiente organizacional cada vez mais adequado. Então, dentro destes conceitos, nós vamos entender, e como nós estávamos mostrando aqui, como estas normas vão se relacionando umas com as outras. Por quê? Todas elas formam esse conjunto de iniciativas que vão auxiliar a organização na prevenção aos acidentes ou na prevenção aos riscos ocupacionais. Então, quando a gente fala da NR9, a gente vê uma conexão forte com a NR7, daqui a pouco a gente vai falar dela e vamos ver onde está a conexão mais exata. Depois vai fazer essa conexão com a NR1 em função do PGR citado agora na norma. Então, todas as normas, elas vão de uma forma ou de outra se interrelacionando e se conectando. E aí, a gente vai perceber na NR9, assim como no texto, no novo texto da norma regulamentadora da NR1, falando sobre o PGR, os riscos ambientais a serem considerados. A norma, a legislação, seja na 9, seja na 1, fala sobre agentes físicos, químicos e biológicos. Esses três agentes. Mas, para quem busca essa visão prevencionista, quem entende o contexto de interrelacionamento das normas, vai poder perceber que é muito viável que nós também avaliemos aqui, agentes ergonômicos e agentes de acidentes. Então,
ao avaliar os riscos ou fazendo um programa de gerenciamento de riscos, o PGR da NR1, nós precisamos identificar agentes físicos, químicos e biológicos, obrigatórios por lei. Porém, tendo uma visão de prevenção, agentes ergonômicos e de acidentes, formando então um conjunto que vai garantir melhoria no ambiente organizacional. Para a gente entender um pouquinho esses agentes, coloquei uma tabela aí para você compreender. Agentes ambientais, né, ou os riscos ambientais, eles são compostos em uma definição técnica, a gente pode dizer assim, por nome e sobrenome, né? Então, eu sempre vou compreender que os meus agentes eles vão ser designados como físicos, químicos e biológicos, mas tem o sobrenome dele. Ah, então ele é físico e ele é uma vibração. Ele é químico e ele é uma neblina. Ele é biológico e ele é o que nós temos hoje na atualidade, infelizmente, um vírus. Então eu tenho que determinar e considerar estes agentes com nome e sobrenome, para que a identificação seja feita adequada e para que os meios de prevenção sejam feitos da melhor forma, né? Falando em meios de prevenção, as particularidades da NR9, e elas se estenderão para a NR1, por exemplo, é a questão de avaliar o documento ou fazer uma análise global pelo menos uma vez ao ano, né? Entender o desempenho desse documento. Será que ele está funcionando? Será que ele está trazendo resultado? Será que ele está alcançando os objetivos pelos quais ele foi definido, né? Em função desse desempenho, nós buscamos os ajustes. Para quê? Para melhoria, para garantir um ambiente organizacional cada vez melhor. E em função desses ajustes, estabelecem-se novas metas, estabelecem novas prioridades, né? Então, ó, aqui na parte de baixo dessa nossa apresentação, você vê o item 1.5.3 da NR1, que fala sobre o PGR. E aí você vai ver a ligação deste item com essas particularidades da NR9. Claro, para você ter acesso a esse documento é muito fácil. Vai no site do ENIT, né? Você busca lá as normas regulamentadoras que você tem acesso gratuito a todas as normas regulamentadoras aplicáveis. Aliás, depois eu vou lançar esse link do ENIT aqui na descrição do canal também, para que você possa ter este acesso mais facilitado. Mas você vai perceber, pelo que nós colocamos aqui do item 1.5 da norma NR1, grandes ligações ou particularidades aos itens da NR9. Né? Outra coisa que elas se ligam muito, né, elas se equiparam muito, é com relação a etapas de desenvolvimento. Então, eu vou entender e vou compreender que seja para desenvolver o atual PPRA, porque ele ainda está em uso, e o futuro PGR, que vai passar a ser avaliado, vai passar a ser fiscalizado, vai passar a ser trabalhado ou mais utilizado a partir de março de 2021, porque a norma ela garante um período de 1 ano quando tem atualização para que as empresas assim se ajustem. Então, seja o PPRA ou seja o PGR, nós temos aí etapas de desenvolvimento para a execução do plano, do programa de prevenção a riscos ambientais ou do programa de gerenciamento de riscos, e temos etapas de desenvolvimento que vão trabalhar o conceito de identificação dos riscos. Como eu identifico? Lembra lá, nome e sobrenome do risco? Onde esse risco está mais concentrado? Quantas pessoas esse risco expõe a possíveis acidentes ou doenças ocupacionais? Então aqui nessa tela a gente determinou algumas etapas e as fases de elaboração destes documentos, né? Seja ele o PPRA ou no futuro o PGR. Tudo isso para a gente entender e nós como gestores conhecermos
como que isso é direcionado, né? Então, dentro deste conceito, nós vamos compreender, NR9 vai deixar de existir? Não, ela vai continuar lá e vai trabalhar sobre informações para definição de riscos ambientais. NR1 passa então a incorporar, né, digamos assim, na minha visão também pessoal, o que era o PPRA descrito na NR9, agora ele está descrito na NR1, chamando PGR. Muito bem. Disso então, nós passamos para falar um pouquinho e entrar no assunto final deste nosso conteúdo de hoje sobre o PCMSO. E aí a gente vai entender que, por ser atualizado também, não teve tantas mudanças assim, mas ele agora passará também, a partir de março de 2021, a ser também interrelacionado muito fortemente com a NR1 e com o PGR, mas continua também o seu relacionamento com a NR9. Quando nós falamos no PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, nós falamos em um documento que as empresas precisam cumprir também, principalmente para tratar disso que está destacado aqui na sua tela, ó, a relação saúde e trabalho. Como que o trabalho pode influenciar na saúde dos nossos colaboradores e como que a empresa pode então auxiliar a garantir uma qualidade de vida melhor aos seus funcionários. Então, dentro do PCMSO, dentro desse Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, nós desenvolvemos algumas características ou desenvolvemos alguns exames básicos que vão ser ou vão servir de um prontuário clínico, de um raio-x, de uma análise ao decorrer do período em que aquele funcionário se encontra na minha empresa, como algo que me garanta, olha, o meu ambiente de trabalho não está fazendo mal à saúde do meu funcionário, o meu ambiente de trabalho não está expondo o meu funcionário a risco, ou mesmo que tenha exposição a risco, o meu ambiente de trabalho tem um controle sobre esses riscos. Então o meu funcionário tem, de certa forma, uma garantia de um ambiente de trabalho adequado. A única mudança aí que eu acabei anotando nessa tela para vocês foi com relação a um exame ocupacional que antes era chamado de mudança de função e agora no atual texto está falando ou está sendo determinado como mudança de riscos ocupacionais. Lembra aquela situação que eu falei de ajusta o texto para não ter problema? Quando nós falávamos em exame de mudança de função, eu poderia entender que o funcionário simplesmente recebeu uma promoção de cargo, mas continuou trabalhando no mesmo departamento, continuou exposto aos mesmos riscos ambientais. Então eu tinha que fazer um exame nele só porque ele mudou de função. Agora a norma ela fala de mudança de riscos ocupacionais. Ou seja, se ele teve uma promoção, mas continua no mesmo local, continua no mesmo departamento, continua recebendo ação e influência dos mesmos riscos ocupacionais, significa que não precisa realizar esse exame. Agora, se teve uma mudança nisso, ele vai refazer estes exames. Assim como os demais que continuam, admissional, demissional, exame periódico, exame de retorno ao trabalho, todos estes a norma ainda garante a execução deles e a emissão do ASO, do Atestado de Saúde Ocupacional, que é justamente o documento que vai formar esse prontuário, vai formar esse histórico do funcionário no decorrer em que ele está na minha empresa, garantindo que eu saiba como era a saúde dele quando ele entrou e como é ou como está a saúde dele agora que ele está saindo, aposentado, demitido, desligado ou de qualquer outra forma. Então, estes documentos a norma vai exigindo e ainda garante, ou solicita, ou indica, pede para a empresa que ela guarde estes documentos por no mínimo 20 anos após o desligamento dos seus funcionários. Então tudo isso para garantir o devido controle do processo de saúde e de segurança dos seus funcionários. Para terminar o nosso papo sobre PCMSO, sobre NR9 e NR7, algumas informações nós, como gestores, entendemos e buscamos
neste contexto, né, de saber, existe uma norma regulamentadora, existe uma legislação, existe uma forma com que eu possa melhorar o meu ambiente de trabalho, garantir mais qualidade de vida aos meus funcionários, e eu, como gestor, vou conhecendo e vou sabendo isso para entender, para saber então como que eu posso auxiliar dentro do meu processo organizacional com que isso ocorra da melhor forma possível. Ou as informações finais da nossa NR7 estão com relação justamente aos desenvolvimentos do PCMSO e os exames médicos que ele necessita, né? Então eu tenho que entender que esse programa de controle médico vai desenvolver exames que passam por uma avaliação clínica, e aí hoje, na nossa atualidade, no nosso contexto, essa avaliação clínica precisa envolver a avaliação física, para saber como que o funcionário está com o seu corpo, né, em função às atividades que ele realiza? Sim, ok. Mas também nós vamos falar de avaliação mental, estresse ocupacional. Doenças ligadas à mente estão cada vez mais presentes e constantes no ambiente de trabalho. Então, o programa de controle médico e saúde ocupacional, ele precisa também abordar estes tipos de exames. Além de exames complementares, que aí o médico do trabalho, responsável pelo PCMSO, vai definir. Em função do quê? Daquela inter-relação que nós falamos, ó. O ANR9 avalia riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. A ANR1 fala do programa de gerenciamento de riscos, onde tem que abranger os riscos físicos, químicos e biológicos. O PCMSO, por sua vez, avalia estes riscos, pega estes riscos que a ANR1 e a ANR9 estão comentando, estão citando que a empresa tem, e a partir daí determina o quê? Os exames periódicos, os exames complementares que cada funcionário, em relação ao seu tempo de exposição, em relação às suas atividades, os exames que esses funcionários deverão fazer durante o seu tempo de permanência naquela determinada atividade, naquela determinada organização. E aí, do outro lado aí da tela, você vê, por exemplo, alguns intervalos para a realização de exames periódicos. Tudo isso está lá na NR7, né? Ela também conecta-se com a NR15 para falar sobre intervalos de exames periódicos. Ela dá algumas informações em função de faixa etária, que pode fazer a cada ano ou a cada 2 anos. Então tudo isso, pessoal, nós como gestores vamos conhecer e saber. Existe a informação. Vou querer detalhes agora? Vou entrar dentro da norma, vou falar e vou pesquisar um pouquinho mais a norma, ou vou conversar com os profissionais da minha organização que estão envolvidos neste processo, para saber e para garantir que o meio ambiente, que a qualidade de vida, que o ambiente de trabalho onde os meus funcionários estão, está sendo gerenciado da melhor forma possível. Muito bem, chegamos então ao final de mais um conteúdo. Hoje estendeu um pouquinho mais, que eu precisei fazer aquele parênteses, aquele adendo lá das atualizações da norma, mas a cada vez mais nós estamos aqui buscando melhorar a nossa estrutura para poder gravar esses vídeos e também tentando resumir ao máximo os assuntos dentro desse contexto de gestão organizacional. Agradeço a sua presença, espero que você, né, ó o papo de youtuber aí, tô aprendendo, né? Espero que você curta o vídeo, que você comente, que você dê ideias, sugira temas, né? E se inscreva no canal para receber as atualizações, para receber os próximos vídeos. Além de você se inscrever, você tem que acionar o sininho, né, para que a hora que a gente coloque o vídeo no ar, você já receba em primeira mão o novo vídeo postado aqui. Semana que vem vamos falar da NR24, condições sanitárias e de conforto no ambiente de trabalho, e principalmente tentar linkar essa NR com os tempos atuais que nós temos da Covid-19. Então eu agradeço a sua presença, agradeço esses momentos que você tem aqui disponibilizado para estar conosco no canal e deixo um grande abraço virtual para você. Se possível,
fique em casa, né? Se não, saia, mas com responsabilidade e com proteção adequada. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima semana. Nos vemos aí no próximo vídeo falando de um novo assunto sobre gerenciamento ou gestão organizacional. Até mais e um grande abraço, pessoal.